Olá a todos, mais uma vez eu agradeço essa rica oportunidade de estar participando como palestrante nesse congresso CRI do Chá, congresso anual. Agradeço a todos. Trago este tema, neurociência e aprendizagem, a importância de intervir precocemente, com o intuito de, como neuropsicopedagoga, que atrela a área da pedagogia, da neurociência e da psicologia cognitiva, e os estudos têm mostrado que quanto melhor a intervenção ela é feita corretamente e precocemente, os resultados positivos são alcançados à medida que o esforço é realizado. E trago neste ano a importância dessa intervenção e da mediação, e trago ainda algumas reflexões sobre o grande cientista, pesquisador Helvin Fursten, um judeu, o qual ele tem desempenhado em seu método de intervenção, resultados surpreendentes. Logo, essa citação de Fursten fala justamente sobre a mediação. O mediador precisa conscientizar-se de que ele próprio é modificável e que seu aluno não importando sua condição, também pode ser modificável. Ou seja, à medida que a gente intervém, nós também nos modificamos como profissionais. Não é apenas uma crença, importante trazer isso, porque ele traz essa questão da crença no termo de acreditar que isso é possível, porque para que haja de fato resultados. Trago e pretendo, ao final da apresentação, falar um estudo de caso sobre um pouquinho do estudo de caso que Fursten trouxe em uma das suas obras. E também ele lembra que a plasticidade está ao nosso lado, ou seja, a partir do momento que há essa modificabilidade, há a mudança da estrutura do sistema nervoso central, onde de fato não há aprendizagem se não houver mudança de comportamento. Trago aqui também, gosto sempre desse logo, né, do cérebro e o coração, apesar de que a emoção também está ligada, né, está diretamente ao cérebro, não ao coração, mas esse termo, essa questão figurativa, trago também essa citação da neurocientista brasileira Suzana Herculano, que é uma das minhas fontes de inspiração também. A aprendizagem é um processo e depende fundamentalmente de experiência. O nosso cérebro aprende por tentativa e erro. Ele vai se esculpindo a si próprio conforme ele é usado. Aprendemos na medida em que experimentamos e fazemos novas associações. Ou seja, quero muito trazer nesse processo da importância da intervenção as vias sensoriais, que é por meio delas que o nosso sistema nervoso central adquire, absorve as informações, né? Gerando aí sinapses químicas, neuroquímicas, certo? Então, a importância de estimular essa via sensorial, porque nós sabemos que as pessoas, os indivíduos com a síndrome rara cria do chá têm muitas dificuldades, muitas. Porém, nós sabemos e podemos acreditar, logo trazendo e relembrando a crença de que Fursten fala, de que é possível, porque nós temos casos que não abordarei aqui, mas de mosaico, ou seja, depende muito de cada indivíduo, é um indivíduo único. Não é porque tem a mesma síndrome que terão as mesmas dificuldades, isso é importante frisar, porque depende muito da mutação, da deleção
do cromossomo e das partes que foram recolocadas. Neuroaprendizagem. Neurociência é o que estuda, né, esse sistema nervoso central, que trabalha aí, que procura investigar essa questão do comportamento dessa atividade, e é interdisciplinar, ou seja, abrange aí várias áreas do conhecimento, como a neuroanatomia, neurofisiologia, neurologia, psicologia, psiquiatria, pedagogia. Então, é uma área muito rica e que podemos utilizar os conhecimentos que traz a neurociência a nosso favor. Gosto de também lembrar de que, apesar de que o indivíduo ele tenha alguma área do seu sistema nervoso central prejudicada, mal formada, o nosso cérebro ele age, como essa analogia que é feita aqui, como uma orquestra sinfônica. Ele não age unicamente, por exemplo, se determinada área não estar em funcionamento, também existe as atividades compensatórias. Logo, também é importante frisar que é a importância, trazendo novamente, do estímulo precoce, por quê? Porque se o indivíduo ele tem determinada, na sua formação genética, ele tem lá determinado áreas que não são ativadas, que não são estimuladas, a propensão de ter uma apoptose, a morte neurocelular, é grande. Logo, é preciso estimular essas áreas para que elas sejam úteis, né? Para que o cérebro entenda que são úteis e que sejam potencializadas. Nós temos aí o hemisfério direito, esquerdo e corpo caloso, que une as duas partes. Logo, apesar de que temos funções específicas em cada determinada área, eu lembro novamente que é uma orquestra sinfônica. Trago aqui uma questão, uma característica muito comum e predominante nos indivíduos CRI-do-Chá, a deficiência intelectual e também a questão não verbal. Logo, é importante também lembrarmos que existem diversas formas de comunicação, mas quero dizer a importância dos familiares que tenham uma criança CRI-do-Chá ou com outra determinada síndrome ou transtorno, que apesar de ter, que eles acabam criando uma comunicação alternativa, mas para aquele grupo que faz parte do seu convívio, do seu ambiente, mas que muitas das vezes, quando se depara numa situação em que a criança, o jovem, o adulto, ele precisa estar com outras pessoas, não conseguem ser compreendidos, porque é uma comunicação que é restrita. Então, buscar meios por tecnologia assistiva, meios, por exemplo, de imagens, para que esse indivíduo possa se comunicar, como o método TEACH. Existem alguns métodos que podem facilitar esta comunicação. A importância da neurociência para a educação, porque eu sempre gosto de falar que não veio para desmistificar nenhuma ciência, mas veio para contribuir, tá? O estudo é muito recente, os estudos, mas que já trouxeram grandes modificações e benefícios para a aprendizagem, para o mediador e para o aprendente. Teoria e prática, a nossa atuação como neuropsicopedagogo é um vasto campo que tenta
facilitar tanto a vida do aprendente como dos profissionais, das pessoas que precisam, de alguma forma, avaliar, investigar quais as potencialidades, porque a gente não vê só e não deve focar ou rotular o indivíduo por determinada síndrome ou deficiência, tá? Mas que nós possamos fazer com que tenha uma melhor qualidade de vida, mais uma vez lembrando que essa síndrome ela é compatível com a vida. E o que diferencia indivíduos que vivem muitos anos é justamente as intervenções, as terapias, o ambiente biológico, o ambiente físico que está inserido. Como estimular, né? Aí vocês perguntam. É fundamental, antes de iniciar um estímulo, a avaliação. Avaliar quais são as áreas que precisam ser estimuladas, potencializadas e quais as áreas que funcionam, que têm uma grande potencial de habilidade. Segundo Fursten, os estímulos por si só não são capazes de desenvolver a inteligência. É necessária a intervenção de um mediador que potencialize a ação desses estímulos e que principalmente saiba fazer isso, ou seja, estimular de maneira correta, intervir de maneira ideal para aquela situação, para aquele momento. Quando a gente traz aqui a questão da inteligência, é importante lembrar que existem, eu gosto da abordagem de Gardner, que traz sobre as múltiplas inteligências. Ainda que o indivíduo ele seja limitado a desenvolver certa questão, solucionar um problema, nós precisamos, à medida que o estímulo é bem realizado, existe uma mudança dessa estrutura, tá? Essa estrutura neurofisiológica, sistêmica, logo, havendo essa mudança para determinado, e quando eu falo solução de problema, eu falo tanto do indivíduo que ele tem um baixo QI, digamos assim, né, que entra dentro da deficiência intelectual, por exemplo, resolver uma situação, uma atividade de vida diária, ofertar a autonomia para esse sujeito, ainda que seja se alimentar-se sozinho, né? A higienização independente. Então, isso também é motor, é funcional, é atividade. Então, isso é importante ser lembrado quando a gente traz a questão também da cognição. A atuação, mais uma vez, vendo que é muito ampla, nós como neuropsicopedagogos, psicopedagogos, é vasto o campo de atuação e a avaliação, uma boa avaliação precoce é fundamental para desenvolver um plano de ação individual, né, educacional para cada indivíduo, né, individual. Grande maioria dos casos, como já falado, existe o atraso da fala, né? E por conta do baixo tônus muscular, eles apresentam as dificuldades. Lembrando que a fala é um ato motor. Observamos em muitos indivíduos chá que eles têm a compreensão, compreendem, alguns até se comunicam verbalmente com dificuldade, mas se comunicam. E eles apresentam desde cedo essa questão do baixo tônus muscular, tá? Então, lembrando que a fala também é um ato motor. E como podemos facilitar, né? O uso de tecnologia assistiva, como a criança acaba criando um sistema de comunicação próprio, essa comunicação fica restrita, o que já foi falado,
Então, esse uso das PECs, sistemas de imagem, símbolos, ok? A socialização é muito importante, respeitando, né, a condição, a limitação de cada indivíduo. A avaliação psicomotora com os profissionais é fundamental também, tá? Os psicomotricistas, até para essa coordenação motora, para atividades, ações que necessitem desse movimento motor de coordenação fina, tá? Como a escrita, por exemplo, para a gente trabalhar cada vez mais a autonomia desse indivíduo. E de olho no desenvolvimento, tá? É importante minimizar esses fatores que dificultam a evolução. Por quê? Porque nós sabemos que o indivíduo, frequentemente, ou em grande parte, a síndrome nunca vem sozinha. Então, muitas das vezes vem junto outros transtornos, apesar da síndrome ser o diagnóstico predominante, traz consigo outras dificuldades, um sono agitado, questões comportamentais, a dificuldade de concentração, atenção, tudo isso que a atenção ela é base da aprendizagem, né? Então, tudo isso é importante também considerar. O que predizer sobre a criança criança irá aprender? Não há uma resposta pronta, nunca houve e não temos essa intenção, na verdade, porque é um indivíduo como qualquer outro, diferentes, com dificuldades, todos nós temos, né, condições que devemos ter pelo menos o direito de poder aprender, suprir as nossas necessidades, né? Ou definitiva, como a cada criança irá se desenvolver. Não temos como prever isso, né? Mas é importante. A questão da cognição não está apenas relacionada à perda de materiais genéticos, mas também à quantidade e qualidade de estímulos ofertados, cognitivos, motores e emotivos. Lembra lá atrás falando da emoção e cognição. Então, a questão do aprendizado e do conhecimento não está só relacionado à síndrome, à perda do material genético, mas após isso, né? Qual foi o ambiente, como foi este ambiente estimulado? Então, é de suma importância os familiares, os profissionais que lidam com essas crianças, com esses indivíduos, que possam refletir sobre isso também. Quais os fatores que podem contribuir ou prejudicar a aprendizagem escolar? Psicoemocionais, né, que são aqueles relacionados com institucionalização, depressão materna, pós-parto, má condição afetiva pelo cuidador, abandono, maus tratos, perdão. Socioculturais, são aqueles relacionados com baixa renda, baixo nível socioescolar da família, desinteresse familiar pelos estudos, mas lembrando que para todos esses fatores, para qualquer indivíduo, sindrômicos ou não, eles são prejudiciais, são fatores que podem acarretar, sim, ao nível de cognição de cada indivíduo. E tem o neurobiológico, que podem ser fatores tanto genético como ambiental, mais uma vez lembrando, desde a concepção, da fecundação e após o nascimento. Aqui eu trago algumas áreas neurais envolvidas no processo da aprendizagem, né? Esse lobo frontal, as principais funções relacionadas às funções executivas, que as pessoas com síndrome Cri-du-Chat têm grande dificuldade, porque é um nível alcançado, digamos que um nível maior que a racionalização. Logo, como eles têm a questão da intelectual, da deficiência intelectual preponderante, muitas das vezes essas funções são difíceis de ser alcançadas, não impossíveis. Lembrando novamente, olha, a questão da crença, do acreditar que é possível. O lobo parietal, a principal função é a percepção sensorial,
muito ativa e que precisa ser aproveitada, tá? A questão do sistema límbico, as emoções, que também devem, não só por uma questão de sobrevivência, mas por uma questão de habilidade, de autonomia, né? Lobo temporal, pelo processo de informações auditiva, interpretação da fala, percepção, porque eles percebem e ouvem, né? E precisa essa compreensão. Lobo occipital, que é uma vasta, gigante área no nosso sistema nervoso central, né? Que passa os processos visuais, sensoriais. Estamos falando, trazendo aqui, justamente as áreas sensoriais. Cerebelo, que é o controle do tônus muscular, equilíbrio, coordenação e movimentos. Logo, que os indivíduos chá têm bastante dificuldade na questão do controle do tônus muscular, né? Logo, trouxe aqui algumas das referências utilizadas nesta apresentação. Agradeço imensamente. Mais uma vez, aqui estão o meu endereço, contatos. Caso alguém queira enviar alguma